Hoje tem Vasco e Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Será que o Vasco, assim como o Bahia, brigam por Libertadores? Bom, gente, o Bahia sim. O Vasco só vai atrapalhar o meio de campo, né? Por isso o Bahia precisa vencer a equipe do Vasco da Gama, hein? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Assim. Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Adversários nesta segunda-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Bahia têm mais em comum do que a recente venda de suas Sociedades Anônimas do Futebol, SAF. Os dois clubes viveram roteiros semelhantes nos últimos anos, com altos investimentos, briga contra o rebaixamento em 2023 e dias mais tranquilos na atual temporada. No ano passado, Bahia e Vasco confirmaram a permanência na elite do futebol brasileiro apenas na última rodada, já no mês de dezembro. Quase um ano depois, as equipes se encontram na reta final de um Brasileirão bem mais tranquilo, com os alvinegros e tricolores no G10 e de olho em vaga na Libertadores 2025. E como chegam os times? O Vasco oscilou ao longo do Campeonato Brasileiro, mas esteve longe de repetir o sofrimento de 2023. O Cruz Maltino terminou 3 rodadas na zona de rebaixamento, todas no primeiro turno, e em outras 11 oportunidades esteve entre os 10 primeiros colocados. Em campo, o Vasco teve as suas dificuldades com as demissões de Ramon Dias e Álvaro Pacheco no primeiro semestre, mas vive maior calmaria desde que Rafael Paiva assumiu o time, que chegou às semifinais da Copa do Brasil. Já o Bahia conquistou uma campanha ainda mais segura dentro de campo, sem qualquer problema com a zona de rebaixamento desde o início do Brasileiro. O tricolor passou 27 das 30 rodadas disputadas até agora entre os 7 primeiros colocados e chegou a frequentar o G4 do Brasileirão. A campanha mais segura do Bahia dentro de campo é reflexo de um time que passou por menos turbulência dentro e fora das 4 linhas. Desde o fim do ano passado, o tricolor é comandado por Rogério Ceni, que conseguiu implementar sua filosofia no clube. Eu não sei se é bem assim não, viu? Porque a filosofia do Rogério fez com que o Bahia nos últimos tempos fosse caindo, saindo do G4 para a 5ª, para a 6ª e agora está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Esta reportagem tem 2 pontos interessantes. O primeiro, realmente o Bahia faz um campeonato muito mais tranquilo do que a equipe do Vasco da Gama. Isso nós não temos dúvida, né? O campeonato do Bahia é muito mais equilibrado. Tanto é que a reportagem fala, o Bahia chegou a frequentar o G4. Aqui, o Bahia não chegou a frequentar o G4. O Bahia teve praticamente todo o primeiro turno no G4, gente. O Bahia só veio sair do G4 nas últimas 3, 4 rodadas para terminar o primeiro turno. O Bahia foi co-líder do campeonato ao lado do Atlético Paranaense. O Bahia foi co-líder do campeonato ao lado do Flamengo. O Bahia teve várias rodadas na 3ª, na 4ª colocação. Agora, infelizmente, no finalzinho do primeiro turno, ali contra o Cuiabá, Corinthians, Atlético Goianiense, eu não sei o que aconteceu com o time do Bahia, que o time do Bahia realmente foi perdendo jogos e saiu do G4 e nunca mais voltou. E este segundo turno, o Bahia não faz o segundo turno tão bom como foi o primeiro. Isto é uma realidade. Tanto é que o Vitória, o arquirrival do Bahia, fez até o momento um retorno, que é o segundo turno, melhor do que a equipe do Bahia. Se você pegar a classificação apenas do retorno, o Vitória está na 6ª colocação e o Bahia está na 10ª. Mas o campeonato não é feito apenas de um turno, é feito de 2 turnos. É feito de 2 turnos, né? Então, juntando a pontuação de todos os turnos, o primeiro e o segundo, até o momento, o Bahia se encontra na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Porém, a torcida do Bahia não está muito feliz com isso, não. Porque esse time prometeu entregar muito mais e fez a torcida sonhar no primeiro turno. Fez, por que não? Porra, o Bahia estava no G4 o tempo inteiro. Agora, isso a reportagem não fala, né? A reportagem diz que o Bahia frequentou o G4 em algum momento. Não. Por outro lado, a reportagem fala que o Vasco briga por Libertadores. Gente, o Vasco não briga por nada. Nada. O Vasco não vai alcançar nem G4.
para ir direto para a Libertadores. O Vasco não vai chegar na quinta e na sexta colocação para ir para a pré-Libertadores. Até mesmo se essa pré-Libertadores subir para a sétima, oitava colocação, eu acho muito difícil o Vasco alcançar esse objetivo. O Vasco pode sim conseguir uma vaga na Sul-Americana e disputar um torneio internacional em 2025, sendo a Sul-Americana. Eu falo por mim, tá? Eu acho muito difícil o Vasco pegar uma vaga sequer na pré-Libertadores. Imagina na Libertadores. Mas a reportagem tem que puxar o saco do time do Rio de Janeiro, né? Que o Vasco briga por Libertadores. Não briga por nada. Nada. Para o Vasco brigar por Libertadores, tem que vencer os próximos 3 jogos. Não vai vencer, gente. Ah, mas o Vasco pode ganhar hoje do Bahia. Ó, pode. Poder pode, né? O Vasco pode ganhar, tá jogando em casa, né? A torcida vai para cima. O Bahia é um adversário que aparentemente, ok, acessível, dá para vencer e tal. Em São Januário, o Bahia não vem bem. Mas, bicho, vamos ser sinceros. Tirando o Verratti, esse time do Vasco não mete medo a ninguém, pô. Verratti é que é o grande jogador desse time. Inclusive Verratti que poderia estar no Bahia, né? Porque ele é muito mais atacante do que os atacantes que o Bahia tem. Ah, muito mais. Isso principalmente me referindo a Everaldo, tá? Então Verratti poderia ser um jogador que o Bahia poderia pensar para a temporada de 2025. Não sei, poderia, né? Porque ele é sim um bom atacante. Agora, o time do Vasco mete medo a ninguém, gente. Não mete medo em ninguém. Pelo menos eu penso assim. Eu não sei se você concorda comigo. Deixa aqui teu comentário, tá? E é bom que o Bahia vença o Vasco hoje mesmo, porque o Bahia precisa vencer um jogo fora de casa, mostrar força e dizer para todo mundo que está na sexta, na quinta, na quarta, na terceira, na segunda, na primeira colocação do tipo, ó, tô aqui, viu? Tô vivo. Quero uma vaga no G4. Mas tem que ganhar fora de casa, né? E aqui para nós, dá para vencer o Vasco. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!